Olá, pessoal. Bom dia. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista podcast. Esse é o primeiro podcast da série de 2026 e nós estamos aqui na Libra. E eu estou aqui hoje com o Everton Kaufmann e o Alessandro Minikovski, que são, o diretor de operação e o coordenador ambiental aqui da Libra. Com o Everton a gente já tem um relacionamento mais antigo, com o Alessandro aí nos últimos 2 anos, ele é o cara que realmente faz as coisas acontecer na operação, e eu queria começar dizendo, agradecendo a vocês por esse espaço, por nos receber aqui, Everton, Alessandro, e eu queria que vocês dessem aí os primeiros comentários de vocês, eu queria dar as boas-vindas de vocês nesse nosso bate-papo, que eu sei que vai ser muito enriquecedor para quem está pensando em investir em tratamento de efluente ou está pensando que tratamento de efluente é algo inatingível, Então eu sei que vai ser um bate-papo legal. Eu queria que vocês dessem aí as boas-vindas para nossa audiência. Bom dia, Luiz. Bom dia aí a todos, pessoal da audiência também. E agradecer também a oportunidade de você estar fazendo esse podcast com a gente de um projeto que a gente está tendo um sucesso muito grande desde a concepção e até na operação dele também. Perfeito. Bom dia, Luiz. É uma satisfação grande estar presente aqui, podendo compartilhar essas experiências. Bom dia às pessoas que acompanham as redes sociais da Lagos também. E com certeza a gente pode contribuir um pouquinho aí com o que a gente tem vivido nesses anos desde o começo até a operação da Perfeito. Gente, então, dito isso, o nosso papo, ele chama-se Papo de Especialista. Então, antes de mais nada, eu quero dar a oportunidade também para vocês contarem um pouquinho, para quem está nos ouvindo, qual foi a trajetória de vocês, Muitas vezes, nossos clientes nem são da área de tratamento de águas, e muitas vezes adquirem essa missão, de no dia a dia ter que lidar com os efluentes líquidos. Então eu queria, começando com o Everton e depois você, Alessandro, falando um pouquinho aí qual é a trajetória de vocês, a formação, até que vocês chegassem aqui na Libra. Perfeito. Bom, eu acho que o primeiro passo é justamente a formação. Então eu não sou da área ambiental, então eu tenho formação técnica e tecnológica em eletromecânica. Também sou administrador. E tem especialização em gestão industrial, mecatrônica e recentemente em soft skills também. E na Libra eu estou há 23 anos, então já tenho uma carreira... Tem uma vida aí, Tenho boa parte da minha vida aqui dentro. Tive outras experiências profissionais em outras áreas, mas comecei na Libra aqui como técnico de manutenção e fui... tendo novas responsabilidades e atualmente estou como diretor de operações e uma das áreas é de projetos e que tive esse desafio aí de estar construindo a ETE, a Estação de Tratamento de Efluentes da Libra, em parceria junto com a Lagos aí na escolha. Então isso sim foi uma escolha também bastante complexa, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente na parte dos órgãos reguladores, no nosso caso aqui é o IAT, o Instituto Água e Terra, e que a gente teve que buscar, além do projeto bem executado, a gente tem alguns complicadores aqui, que a gente vai estar conversando um pouquinho mais para frente também, que nós estamos ao lado de um bairro residencial. Então a gente tem que ter bastante cuidado na concepção do projeto, tanto na questão de ruído, quanto na questão de odor, quanto na questão da própria operação do dia a dia, para ter um menor impacto ao nosso entorno. Perfeito. Eu me lembro desses desafios, E também do próprio corpo receptor, A licença ambiental, ela tinha lá suas condicionantes e sempre, tudo se mostra como um grande desafio. E aí, Alessandro, e você? Eu sou engenheiro ambiental, formado há 10 anos, estudei em Medianeira, na Universidade Tecnológica Federal, sou especialista, tenho uma especialidade na segurança do trabalho também, mas desde a faculdade já focado na área de tratamento de efluentes. Então, quando a gente falava muito na faculdade sobre quais áreas de engenharia ambiental seguir, o tratamento de efluentes sempre o que me chamou a atenção. Então, quando eu busquei as primeiras oportunidades da minha carreira já em indústria, na área de tratamento de efluentes, justamente para já ir caminhando nisso e onde eu fui me desenvolvendo para poder chegar.
E aí a oportunidade de estar na Libra há 2 anos, né, juntamente com a operação quase que por completo, quando a planta ficou pronta mesmo, e para poder compartilhar então e tocar essa operação. Então foi mais ou menos nesse caminho. Muito bem. Excelente, né? Depois eu quero explorar com você também, Alessandro, algumas coisas, né, que a gente estava conversando antes da gente iniciar a gravação, né, de como vocês desenvolveram uma relação, né, saudável entre a produção, né, e a operação da ETE, né, que na verdade a gente percebe que é isso que é o sucesso por detrás, né, de ter uma planta aí estável ao longo dos anos, né, mesmo trabalhando com um efluente tão complexo. Mas eu vou deixar isso para mais para frente. Everton, muita gente não sabe, né, quem é a Libra, o que a Libra faz, né, com quem ela se relaciona. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente. Eu sei que a Libra completou ano passado 25 anos, então já é uma empresa consolidada, né, no mercado nacional, mas eu queria ouvir de você um pouquinho, né, como que a Libra, o que ela faz, né, o que está por detrás, como a Libra realmente agrega valor aos seus clientes, né, porque a gente não vê talvez a marca da Libra no supermercado, mas a gente sabe que muito daquilo que está na mesa do brasileiro tem a Libra por trás. Perfeito. E a Libra é uma empresa brasileira, então ela foi fundada no ano 2000, começou no estado de São Paulo, e nós somos especialistas em ingredientes alimentícios. Então nós transformamos ingredientes lácteos e não lácteos em ingredientes para a indústria. Então a gente está há vários anos nesse segmento, atendendo a indústria. Nós temos uma parte no mercado que é no varejo e também a gente está cada vez mais consolidado na parte do food service também. Então, alguns exemplos de produtos e soluções que nós entregamos na parte do creme de leite em pó, gorduras e óleos em pó, queijo culinário, produtos aglomerados que são focados muito na parte de vending machine, então para máquinas de café, como exemplo, e continuamos expandindo nossa área de atuação e com novas tecnologias, e temos também um trabalho muito forte de inovação em pesquisa e desenvolvimento para aplicações tipo tailor-made, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Ótimo, ótimo. E vamos lá então, que eu acho que é o tema central assim, né, desse nosso encontro, né? A gente começa a ter relacionamento com vocês lá em 2021, né? E a Libra naquele momento ela enfrentava um desafio, né, significativo na área ambiental por conta da natureza dos efluentes. Como você falou, vocês estão envolvidos com vários processos de secagem, né? De lácteos, de não lácteos, gorduras. Então, muitas vezes quando a gente fala sobre os efluentes de alimentos e bebidas, todo mundo pensa que, não, isso é mais ou menos complexo do que um efluente da exploração de petróleo ou da mineração, e não é, né? Cada efluente tem lá a sua complexidade. E quando a gente se encontra em 2021, eu sei que vocês tinham alguns desafios, até por conta de metas, de ESG, e de toda a maneira como vocês já vinham tratando esse efluente até essa data, né? Vocês estavam aí às vésperas de planos de expansão, de novos investimentos. Então, eu queria que você pudesse também trazer um pouquinho de luz nisso, né? Qual que foi, então, o driver principal que levou a Libra, por exemplo, a buscar, né, modernização nesse assunto de tratamento de águas e efluentes, né? O que levou a Libra, por exemplo, a sair daquele modelo off-site, que eu sei que vocês tratavam efluentes fora daqui, né? Vocês sempre trataram os efluentes, mas não era aqui. Para internalizar ou primarizar essas operações que são até antagônicas ao processo core de vocês, né? O core de vocês não é tratar efluentes, mas vocês decidiram de maneira ousada e arrojada assumir isso aí e de uma maneira assim exemplar. Então, fala um pouquinho para nós como que foi construída essa necessidade. Perfeito. Então a gente fazia assim o nosso tratamento de efluentes com empresas parceiras, terceirizadas, outside, aqui. E aí a gente, a partir do ano 2021, fomos adquiridos por um fundo de investimento e onde que houve uma mudança nessa questão, tanto da ESG, sustentabilidade e da parte ambiental, é um dos pilares. Na parte da ITM, então, a gente tinha um desafio que o nosso efluente, ele tem várias características, porque nossas plantas são multipropósitos aqui, então
Tem hora que tem um efluente com alto teor de gordura, outra hora com alto teor de proteína, um efluente relativamente com baixa vazão, mas com uma carga muito alta, então isso também tem algumas complicações. E foi quando a gente falou, não, como que a gente vai querer ter as premissas do projeto para o desenvolvimento? Então, uma delas já citei aqui, que é a questão da onde que a gente está inserido a nossa indústria, que está próximo a um bairro residencial no nosso município. Outra foi a questão de não ter a utilização de produtos químicos. Então, isso foi uma discussão bastante intensa na época, porque a tecnologia tradicional, ela naturalmente utiliza químicos de longa data, então a gente tentou ter um passo diferente do que é o tradicional. Então, utilizando sim tecnologia em relação aos produtos químicos, que potencialmente poderia ter sido o caminho até mais confortável, porque é um caminho onde que tem uma maturidade naturalmente maior, porque está trabalhando muito tempo desse formato. A gente optou por ousar, optou por apostar em novas tecnologias de tratamento que não utilizam químico e não trazendo nenhum passivo ambiental também. Então, hoje a nossa ETEL, o Alessandro vai poder falar um pouquinho mais sobre, mas a gente tem toda uma destinação ambientalmente com impacto praticamente zero, né? Ou seja, para geração de biogás, ou seja, para compostagem do que é o resíduo da ETE, além do efluente líquido, que isso sim a gente manda para um leito de um rio, que atende também a outorga de água, e com uma especificação muito abaixo, inclusive, do que é a nossa outorga de água. Perfeito, perfeito. Já já eu vou puxar o Alessandro para falar um pouquinho, né, desses aspectos, mas eu me lembro justamente de uma dessas necessidades, né? Ao mesmo tempo, né? Eu me lembro de coisas do tipo assim, ó, Luiz, vai cheirar mal, né? Ruído, nós vamos ter problema com ruído, né? Outra pergunta que vinha sempre, nós queremos usar o mínimo de produto químico ou praticamente nenhum produto químico. E eu me lembro que, então, falou, olha, gente, nós temos algumas alternativas, né? E a gente trouxe para discussão, né? E esse foi um dos trabalhos que nós fizemos, dos vários outros que fizemos aqui, que é o que a gente chama de trade-off, né? Que é a comparação entre duas tecnologias. E a época, né, para tratar efluentes oleosos, você tinha a flotação por ar dissolvido, amplamente conhecida, mas também dependente de coagulantes e floculantes para que a performance, né, seja alcançada. E por outro lado eu falei, olha, eu tenho uma ideia aqui, não sei se vocês vão aderir, mas seria a ultrafiltração tubular, né? E a gente trouxe alguns cases para vocês primeiro estudarem e vocês decidiram, de maneira sábia, investir num projeto piloto, né? Vocês alugaram uma planta piloto na época e eu me lembro claramente, sim, que foi um sucesso, né, tecnicamente, mas nós tínhamos alguns impasses, né? Que era a relação CAPEX e OPEX, né? Então, uma das coisas que eu queria ouvir de você ainda, Everton, como que a Libra tomou essa decisão? Porque eu me lembro claramente, né? Uma planta de ultrafiltração tubular para remoção de óleos e gorduras emulsionados, em termos de CAPEX, é mais caro que um flotador, assim, algumas vezes, né? Mas fala um pouquinho da sua experiência, de como foi ter até essa paciência, né? E investir tempo nessa fase do projeto para fazer um estudo de trade-off, por exemplo, né? Comparando, né? Checando não só o CAPEX, mas o CAPEX e o OPEX. Traz um pouco dessa experiência para a audiência, que eu acho que esse é um grande aprendizado, não só para a Libra, mas para quem está nos ouvindo. Perfeito. E a gente tem, por princípio, um projeto bem desenvolvido, a chance de sucesso normalmente é maior. Então, a gente procura estudar as alternativas antes da tomada de decisão. Então, até a gente estava na mesa com o processo de ultrafiltração, que é um processo físico de separação de óleos, gorduras e graxas por sistema de membrana, ou pela tecnologia tradicional, que seria um flotador com utilização eventualmente de químico aí para dar eficiência e com o consumo de produto químico. Então a gente fez a comparação no equipamento, que são várias vezes mais caros do que um DAF, e aí a gente comparou tanto o CAPEX quanto o OPEX e também a parte ambiental.
Então, quando tem uma DAF com químico, você tem potencialmente um lodo, um descarte que pode não ser caracterizado como, por exemplo, a uso de compostagem, por causa de alguns residuais que vão junto com esse lodo. E aí a gente colocou tudo isso na mesa, junto ao fundo de investimento, e aonde que foi autorizado o investimento, obviamente após o teste piloto. Então a gente trouxe uma UF piloto aqui para nossa unidade, a gente ficou operando com ela mais de uma semana aqui, onde que a gente viu que o resultado que ela trouxe para nós e que vinha muito em convergência do que a gente precisava, porque o nosso efluente ele tem uma quantidade muito significativa de óleos, gorduras e graxas no início do processo. Então a gente precisa remover isso para poder ter uma tranquilidade nas próximas etapas do tratamento do efluente. Perfeito. E eu me lembro também que, enquanto discutimos isso, né, isso é muito comum, toda vez que a gente usa uma planta de membrana, se pergunta sobre, por exemplo, vida útil, né? Se vai operar bem, entope ou não entope, porque quando a gente vai para o mercado e fala sobre esse case de vocês, né? Ó, eu tenho um cliente, eu falo muito, né? Que remove óleos e graxas emulsionados com ultrafiltração. Mas entope é viável, né? Então eu queria ouvir um pouco do Alessandro, que está no dia a dia, né? Já operando essa UF há pelo menos 2 anos, né, Alessandro? 2 anos. A número 2, 2 anos. Isso. A número 1 a gente já está... A número 1, 2 anos, e a número 2, 1 ano. Né? É verdade, foi 25. Perdão. E aí, eu queria ouvir do Alessandro, então, como que é para você, né, conviver com uma ultrafiltração tubular na remoção de óleos e graxas emulsionados, né? Sim. Fala um pouco pra gente. Eu sei que não tem só flores nessa história, mas eu quero te dar a oportunidade de falar o quanto isso é viável, né? E que tipo de vantagens, até pela tua experiência operando outros sistemas, eu sei que você já operou flotadores, como que você enxerga isso aí, né? Até para aqueles que estão nos ouvindo e estão temerosos, né? Em ousar nesses processos novos, né? Que teu depoimento possa servir de estímulo. Não, Luiz, legal. E assim, ousem porque de fato funciona. É claro que existem dores e cada efluente tem a sua característica, e para que dê certo e para que desse certo também a gente contou com uma equipe que estava engajada em querer descobrir as novidades. Né? De fato, a UF tubular ela chama a atenção a você. Nossa, como isso vai funcionar? O que eu vou fazer com aquilo ali? Mas quando você passa a observar o comportamento, as ações que ela te entrega no dia a dia, você começa a entender como o teu efluente se comporta nela e o que ela pode te entregar para frente, no caso o clarificado e o próprio retentado. Então, sim, no começo foi um pouco mais difícil a gente entender o comportamento e como que ela entregaria com custos, com geração de resíduos menores e até não retendo muito, deixando um pouco também dessa carga passar para frente, né? No nosso caso, a gente tem o lodos ativados para frente ali. Então, mas funciona muito bem, né? Ela traz a eficiência que precisa, ela é muito estável. Quando você acerta a operação, então você entende como ela se comporta para aquele efluente, né? Vamos colocar para o nosso aqui, nós temos características muito específicas da operação dela, então o pH que ela opera é muito específico, é um pH um pouco mais ácido, a temperatura que ela precisa, ela tem que ser entre 44 a 46 graus, se subir ou se descer vai ter mudança na retenção, então você muda também o teu clarificado e a geração desse resíduo. Então são esses pequenos detalhes que, claro, com uma equipe que observava, que estava também engajado em querer entregar o melhor resultado, a gente foi colocando ela no eixo, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente precisava. Só que assim, desde o início ela operou muito bem, mas a gente precisava ir otimizando cada vez mais a sua operação para entregar cada vez mais os resultados que a gente queria e para que ela trabalhasse para nós, né? E não a gente trabalhasse para ela. Então isso fez toda essa diferença. Então, nesses pequenos detalhes, hoje a gente tem uma operação totalmente estável. E vocês gostaram tanto da UF tubular, né, que, para minha surpresa, eu cheguei aqui hoje e vi uma segunda UF instalada, né, e vocês foram bem arrojados e construíram vocês mesmos a própria UF, ou seja, e hoje, com 2 máquinas operando em paralelo, ainda melhor está a sua operação, correto? Melhor está a operação, né?
De fato, para você ter uma ideia, a gente faz algumas medições de controle internos, então a gente tem uma medição de DQO, né, do que ela retém ali, do que ela mantém. Isso eu acho legal você comentar. Como que é hoje, assim, em números gerais, né? Aham. A DQO, sólidos, ou até mesmo, não sei se você está medindo ainda óleos e graxas, na entrada e na saída. Que tipo de performance você está obtendo hoje? A gente tem o controle principal interno, a gente faz por turbidez e DQO. Tá. Né? São avaliações que a gente até recebeu do fornecedor na época, de algumas variações que poderiam acontecer, indicariam algo que não estava normal ou que estava tudo muito bem. Mas a estabilidade de saída do clarificado é tão grande que a gente consegue concentrar muitas vezes o retentado que fica retornando para o tanque de concentração. Já chegou até 110 mil de DQO e ela não mudou a entrega final do clarificado. Clarificado de 3.000, 2.500, indo ali pro lodos ativados, que é a carga orgânica. Então a gente via que ela continuava estável, turbidez baixa, turbidez menor que 1, né, menor que um NTU, então ela continuava operando muito bem, muito estável, com uma capacidade, isso quando era uma só. Agora com a segunda a gente consegue diminuir mais a vazão, aumentar mais ainda a quantidade que esse retentado aguenta de se concentrar, e mesmo assim ela entrega a mesma qualidade para frente. Perfeito. Uma das coisas que eu queria que você comentasse ainda, falando da UF tubular, né, que me chamou a atenção, né, para onde vocês estão enviando o concentrado ou o retentato, né, que você comenta tanto hoje, porque um dos objetivos da Libra era ter uma destinação, um coprocessamento elegante, vou chamar assim, e até arrojado para os resíduos do tratamento, né? Hoje, para onde vai especificamente o retentato da UF tubular? A gente envia esse retentado hoje para uma usina de biogás, né, onde ela faz essa conversão de acordo com os padrões dela lá para a geração de gás de abastecimento de veículos e também para a geração de energia elétrica. Excelente. Ou seja, então toda essa DQO que você comentou aí dos 110, 120 mil que tem hoje acumulado no retentato, hoje é convertido provavelmente num processo anaeróbico em biogás, que depois de purificado vai virar biometano de abastecimento veicular. Exatamente. Excelente, excelente. Então, olha, eu quero que você que está me ouvindo perceba uma coisa. Depois nós vamos ter um bate-papo mais técnico ainda, eu e o Alessandro, lá no campo, e nós vamos poder explicar para você como esse processo funciona com um pouco mais de detalhe. Então, realmente, acho que a grande mensagem aqui é ouse, né, pensar fora da caixa, né? É uma tecnologia que tem lá, que tem o seu investimento, mas o retorno em estabilidade operacional, qualidade do filtrado, que a gente chama, que ainda vai alimentar um bioreator de membranas, e a possibilidade de coprocessamento dos rejeitos é realmente algo muito inovador. Então, eu peço que você clique aí, né, dê um joia pra gente, para que esse conteúdo possa ser melhor distribuído e continue nos seguindo. Bom, eu me lembro, Everton, quero voltar contigo também, que mais do que essas necessidades de, principalmente, da questão do odor e tal, e havia um ponto importante, né, que estava associado à licença de operação, né, a licença, né, ambiental de vocês aqui junto ao IAT, que era a qualidade, né, do efluente tratado, né, que eles já tinham colocado um limite para vocês bem abaixo do que prerrogava a CONAMA 430 e a própria legislação local. E naquele momento houve a necessidade de a gente também ousar no tratamento secundário, né? Que normalmente, né, em indústrias de alimentos e bebidas nós temos essa duplinha, flotação por ar dissolvido e lodos ativados. Mas aqui a Libra optou por ir para o MBR, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como foi isso, né? E de por que, né? Vocês tomaram essa decisão de fato, e depois junto com o Alessandro aí já pode bater bola e falar o seguinte: bom, afinal de contas, né? Quantos DQO tá entrando, né? E quanto tá saindo hoje de maneira estável aí já há 2 anos operando sem dores de cabeça? Queria ouvir você um pouquinho. Não, perfeito. Então isso aí também foi uma outra decisão estratégica na concepção da ETE, e que a gente optou novamente por tecnologia aqui. Então, a membrana MBR, a gente tinha uma
insegurança se a gente fosse pelo tratamento tradicional, que de repente alguma flutuação que pudesse acontecer, a gente ia estar fora do que seria a nossa outorga de água do IAT. Então essa insegurança e mais essa questão tecnológica trouxe a gente para a decisão na MBR. Então também foi uma decisão assertiva, onde que a gente tem tanto na questão da DQO, uma qualidade muito boa que a gente está fazendo o lançamento no Rio, quanto também visualmente, porque como que é um rio que está próximo à cidade, tem pessoas que moram no entorno. Então, visualmente, a pessoa olha uma água lá, de repente, turva, ou com alguma espumação. Ou espumação, ou com odor, isso daí chama atenção e que, com certeza, podem colocar o nome da Libra ou colocar o nosso nome de uma forma negativa, principalmente no alcance que hoje tem as redes sociais, e até explicar que isso não procede, tem todo um trabalho. Então a gente resolveu não correr esse risco e a gente optou novamente pela estabilidade operacional, mesmo sendo uma tecnologia mais cara, mas também já está aí operando há 2 anos a MBR e também entregando sempre dentro dos parâmetros de outorga. Uma coisa importante que eu acho que eu quero destacar, até destacando o modo de operar a Libra, né? Em relação a ESG, que já nós vamos falar. É que, por exemplo, quando a gente fala em MBR, né, nós temos vários clientes que têm MBR, mas a totalidade deles tem o MBR para água de reuso, né? E no caso de vocês, por ser uma indústria alimentícia, vocês têm uma série de restrições dos órgãos como a Anvisa para fazer água de reuso, porque, né, por uma questão de sanitária. E vocês decidiram investir num bioreator de membranas para fazer um lançamento seguro num corpo, né? Aqui é classe 2, né? Classe 3. 3. Ou seja, mas com uma qualidade ainda muito acima do que realmente é necessário. E aí, Alessandro, falando, né, dessa experiência que o Everton está falando, o que você tem a agregar, por exemplo, como é o seu dia a dia operando MBR, e se você puder trazer alguns dados, né, de entradas, saídas, para que eu tenho vários clientes que ainda também têm esses mesmos temores, né? Poxa vida, será que vale a pena eu ir para um reator de membrana? Será que é seguro? Será que é viável? Né? E aqueles mitos assim, né? MBR é caro, né? Osmose é caro, né? E na verdade a gente sabe que muitas vezes, né, comprometer o brand da companhia custa muito mais do que às vezes investir em tecnologia. Mas fala um pouquinho para a audiência como é o seu dia a dia, né, operando esse MBR aqui. O MBR, assim como a UF Tubular, trouxe também essa segurança e traz uma segurança operacional, além de uma estabilidade grande. Então a gente vai falar sempre de muita estabilidade, porque de fato é o que acontece, não tem mística ao redor disso ou dificuldades de operação, se você segue diante daquilo que foi projetado, daquilo que é te passado, as recomendações do fornecedor para a operação, porque ela se torna muito simples num olhar geral de como opera. E eu falo simples porque quando eu iniciei aqui, a equipe também foi renovada e muitos deles com uma experiência um pouco baixa em relação à operação de estação de tratamento, mas que não tiveram dificuldade nenhuma em operar uma MBR. Né? Então, se você segue os olhares que você precisa, né, de variações de TMP, né, não forçar demais aquilo que se foi projetado para se filtrar, os sólidos que você opera dentro dos seus lodos ativados, esses pequenos detalhes que tornam a operação muito simplificada. Né? Muitas vezes você se pergunta, mas e a limpeza, né? Como que eu vou fazer? É difícil de fazer? É outro caminho muito fácil de se fazer, você limpar de acordo com o fornecedor dentro do tempo, né, e variações de TMP. Então não existe uma dificuldade de operação e sim uma estabilidade. E a maior estabilidade ainda é quando o lodo dá uma variada no tamanho dele, você tem um lodo muito pequeno, um lodo muito grande, e ela continua te entregando a mesma qualidade de clarificado. Isso é muito legal, né? Diferente do lodo ativado, que a sedimentabilidade do lodo é fundamental. Exatamente. Quando você tem um pinpoint, né, um floco pinpoint, ou um floco, por exemplo, entumecido, né, com as famosas filamentosas, Exatamente. você automaticamente tem variações na qualidade do efluente tratado.
né? E o MBR, por exemplo, tem essa vantagem, porque simplesmente nada passa pela barreira física, que é a membrana, correto? Exatamente. E aí te permite você ter esse tempo de resposta, percebeu que teu lodo está variando, mas ele continua te entregando um clarificado bom, você consegue agir em cima do teu lodo, resolver esses pequenos problemas, né? Muitas vezes de filamentosos, ou então de pequenos flocos, e então você tem esse tempo de resposta, porque ele continua te entregando o clarificado de que deveria estar entregue, você não tem a passagem do lodo para frente. E aí a gente tem então uma entrada em torno de 2.500 a 3.000 de DQO, que a gente entra ali para alimentar o nosso lodo, mantemos ele numa faixa de 9.000 a 10.000 de sólidos, e ele entrega para a gente uma saída de 10 a 20 de DQO. 10 a 20 miligramas por litro em DQO. Isso sim. é fantástico, né? Sim. Só para a audiência também não se perder um pouco, né? Você falou em 2.500 a 3.000, mas é na entrada do bioreator, né? Seu efluente bruto hoje, ele antes de passar na ultrafiltração tubular, ele está em torno de quanto? Antes de entrar na tubular ali, nas equalizações, ele varia enormemente, tá? Aqui na Libra, ele vai desde 2.000 até 20.000 de DQO, e aí na equalização ele fica em torno de uns 10 a 12.000 de DQO ali. Perfeito. Após a UF tubular, em torno dos 2.500, 3.000, e pós-MBR entre 10 e 20 miligramas por litro de DQO. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio, né, sempre foi a questão da estabilidade, né? Eu me lembro das nossas discussões, vocês tomaram atitudes inteligentes, como, né, vocês têm hoje no mínimo aí um dia de tempo de residência para equalização, né? O uso da UF tubular, né? Antes da UF tubular também ela exige uma proteção, e vocês têm um flotador sem químicos, né, que foi utilizado no lugar de um tradicional separador água e óleo, né? Porque a UF tubular não pode lidar com óleo livre. E com isso vocês têm esse combo hoje, né? Podendo chegar... Bom, a gente sabe, né? E a audiência conhece, quem conhece tratamento de efluentes e de águas, sabe que 10 a 20 miligramas de DQO é a DQO de grande parte dos rios brasileiros não poluídos, né? Então não é algo menor, né? Não estamos falando de um tratamento qualquer, né? Vocês estão entregando hoje para o meio ambiente uma água igual ou muitas vezes melhor que a água do rio que está passando aqui do lado, né? E quando você fala em estabilidade, né? A gente vinha depois da visita agora de manhã, o Everton, eu queria que você comentasse, Everton, um pouquinho, que mais do que processos também, eu me lembro que vocês fizeram um investimento pesado em automação, né? E aí você me trouxe um dado que para mim foi uma novidade, né? Que hoje vocês só operam a ETE, mesmo a planta operando 24 horas na produção, vocês só operam de segunda a sábado. Perfeito. Fala um pouquinho disso aí, como que vocês conseguem, né, dar folga para todo o time no domingo? Não, perfeito. Então, conceitualmente, aqui na Libra também nós trabalhamos com essa pegada de automação, nós somos uma indústria de processo, então onde que a gente busca em todo o projeto novo, a gente está integrado. Então, essa integração, literalmente um supervisório, eu consigo, dependendo do nível de acesso do usuário, olhar tanto o recebimento de matéria-prima, o processo que está acontecendo, quanto utilidades e a estação de tratamento de efluentes. Então nós temos hoje uma equipe operacional que está presencial de segunda a sábado, e após isso eu tenho uma escala de plantão. Então essa escala de plantão, como que ela funciona? Se tiver algum alarme na ETE, ela aciona o time de utilidades, que é a caldeira, nós temos operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí essa pessoa de utilidades vai lá dar uma olhada no que está acontecendo e, caso necessário, aciona o plantonista. E que em com algumas situações de quando acontece isso, porque é um sistema assim, operacionalmente muito estável, então dá muitas chamadas de plantão, a resposta é não, mas em algumas situações que acontecem ainda o operador tem acesso pelo próprio smartphone dele, acessa a nossa automação e olha, puxa vida, que assim, às vezes é fazer uma manobra de uma válvula, ou pega e já entende o que está acontecendo, passa a orientação para a pessoa de utilidades que está presencial aqui, para fazer alguma ação e resolver o problema que eventualmente possa estar acontecendo. Lógico que a automação precisa ter uma responsabilidade, uma maturidade muito grande dos times, para que ela não jogue contra, né? Porque a partir do momento que você dá uma
liberdade para a pessoa operar com um smartphone, ou um tablet, ou o próprio computador da empresa no seu ambiente domiciliar, isso é uma responsabilidade muito grande, porque ele pode estar, eventualmente, fazendo uma ação onde que a gente recomenda nunca estar fazendo sem ter alguém presencial também. Então, é muito mais para a pessoa, às vezes, até mesmo olhar, deixa eu ver como que está aqui a operação. Se está tudo dentro dos parâmetros, se tem alguma coisa, de repente, chamando atenção, ou, eventualmente, numa situação mais crítica, algum alarme que possa ter passado despercebido pelo operador de utilidades, que é uma situação mais difícil de acontecer. Mas aí, nesse sentido, da pessoa estar sempre, de alguma forma, olhando o que está acontecendo. Então, a gente investiu tanto na parte de instrumentação, na automação, no desenvolvimento supervisório, de forma integrada com toda a fábrica. Bom, Everton, eu sei que uma das questões, né, para a instalação da ETE tem a ver com o programa de ESG de vocês, né, de melhorias, de sustentabilidade, né, que é o programa Alvorecer. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para você falar um pouquinho o que é o programa, o que vocês estão observando e como que a ETE pode contribuir, por exemplo, dentro desse cenário e das metas do Alvorecer. Então, o projeto Alvorecer é a nossa estratégia de sustentabilidade dentro da empresa. O nome já diz que é uma renovação, e isso serve também no nosso compromisso com a parte ambiental dentro da indústria. Então, a gente trabalha em todos os campos e a gente observa muito a questão das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que a gente esteja cada vez mais adequado. Então, falando um pouquinho sobre a ETE, quando a gente fez lá no projeto a questão de não ter nenhum passivo ambiental com a não utilização de produtos químicos na ETE, a gente tem 4 destinações, que dá então esses 4 destinos aí, vou deixar até para o Alessandro estar falando um pouquinho mais sobre ele, que ele é o que vivencia aí no dia a dia. E também a gente olha não só na questão, a gente está falando aqui sim da ETE, mas a gente olha as ODS como uma todo, prática, né, do todo da fábrica aqui, da Libra. Poluição do ar, solo. Particulado no ambiente, nós temos torres de secagem, temos caldeira, então particulado no ambiente, o nível de ruído a gente tem que fazer aqui ao entorno de toda a fábrica, tanto para os nossos colaboradores quanto para as pessoas que residem ao nosso entorno. Então, tudo isso aí a gente está observando também junto com o projeto Alvorecer. Perfeito. Alessandro, fala um pouquinho então, que eu acho que isso é algo muito importante, né? Essa preocupação que vocês tiveram, não só em tratar o efluente, mas também pensar toda a cadeia, porque toda a ETE tem seus resíduos, né? Então, deixa essa audiência saber um pouquinho como vocês estão fazendo isso. Sempre teve essa preocupação, né, principalmente com os metais pesados, né, do tratamento convencional de flotadores, e então o nosso flotador, como ele opera só fisicamente com as microbolhas, ele faz a remoção da gordura mais grossa, ele tira essa gordura. A gordura é livre, vamos assim dizer. Exato, né? E ele consegue, então, a gente faz a destinação para compostagem hoje, né? Uma parceria com a empresa, ela consegue fazer a compostagem dessa gordura. Não é fácil, mas é possível, então a gente consegue ter esse direcionamento. Do retentado, da ultrafiltração, então a gente gera também o que a gente chama de gordura, mas ele é bem líquido ainda, é um resíduo bem líquido. Então a gente encaminha por carretas para essa empresa de biogás, então como a gente já falou anteriormente. E aí nós temos a geração do lodo biológico, né, dos lodos ativados que a gente faz o descarte, para o controle do crescimento desse lodo, que também vai para compostagem, né? E a própria água, o corte. E aí o tratamento, né, viria a água então indo pro rio, né? Só para reforçar, nesse período de operação, nós precisamos renovar a nossa outorga pela quantidade de vazão que a gente tinha, e foi justamente a estabilidade, né, da operação que nos permitiu conseguir uma outorga com uma vazão maior, mais restrita. Uau! Então a gente conseguiu justamente por ter, né, essa ETE em operação, aumentar a nossa vazão de lançamento e, claro, restringindo dentro do que o órgão nos permitiu. Mesmo que vocês estejam com uma vazão a maior
do que originalmente, como a qualidade está muito distante do que até mesmo a qualidade da água do rio, muitas vezes melhor, eles te permitem realmente, porque a água, na verdade, ela está melhorando a qualidade do rio, né? Sim. No final do dia é isso. Então a gente acabou conseguindo essa liberação para lançar mais, né? Que foi o que permitiu a entrada dessa segunda ultrafiltração. E ainda atender uma restrição maior ainda vindo do órgão, porque a gente tinha essa segurança e essa capacidade dentro da Perfeito. legislação. Alessandro, eu quero aproveitar que você está falando já, né? Antes da gente ir para a pergunta final, e eu quero que vocês deixem aí talvez o depoimento pessoal de vocês, né? Incentivando outras empresas a talvez seguir o mesmo caminho que a Libra. A gente falou muito bem, né, da ultrafiltração tubular, falamos do flotador sem químicos, falamos do próprio MBR, mas eu sei que nem tudo são flores, né? Então eu queria que você pudesse compartilhar conosco um caso, porque eu sei que o dia a dia ele tem muitas surpresas, né? E uma fábrica ela tem momentos de instabilidade, né? Às vezes, principalmente uma fábrica que trabalha com alimentos. Né? Quando o lote não está na qualidade, vocês têm que, às vezes, descartar, reprocessar, e isso pode gerar impactos na ETE. Então eu queria que você destacasse duas coisas. Primeiro, se disse na liberdade de... Você estava mostrando aí agora há pouco um dia em que o seu retorno estava muito bem, mas também, porque eu sei que vocês fazem um monitoramento microbiológico, né? E você encontrou aí um micro-organismo muito interessante, pouquíssimas vezes encontrado num efluente industrial. Então eu queria que você abordasse um pouco disso, né? De como é também lidar com algumas dificuldades, né? Como que você enxerga isso e como foi para você, às vezes, ter que recalibrar a rota, né? Quando, diante de um desafio, você precisa repensar o dia a dia operacional. Então, Luiz, o setor ambiental ele sempre tem que estar muito ligado com o que está acontecendo, né? Com todos os setores. Então você tem que ter essa comunicação, você precisa estar entendendo, e mais do que nunca, não só saber sobre o tratamento, mas entender qual que é o processo de produção. Porque o teu efluente vai vir dali. Então o que está sendo produzido, o que está vindo, né? O que está sendo feito naquele momento para que você possa entender. Então, diante dessas conversas e dessa facilidade que a gente encontra, muitas vezes, principalmente no setor operacional, de se comunicar, permitiu com que a gente solucionasse muitos problemas que aconteceram, porque nem tudo rodou perfeitamente. Hoje vocês têm um canal aberto com uma produção diretamente. A gente tem um canal aberto com a produção diretamente. E isso foi sendo construído conforme as coisas iam acontecendo. Porque o que acontece? Por mais que você monitore diariamente os seus parâmetros dentro da estação de tratamento, você não... Principalmente nós que temos uma planta fechada, onde você não enxerga o efluente, você enxerga ele entrando e ele saindo. O resto ali tá fechado. Você tem que ir por monitoramento. É perceptível que você não compreenda por que aquilo aconteceu. Então você vai chegar no dia seguinte, se teu lodo ativado, né, tá espumado, você não vai conseguir compreender só pelaquela análise que você acompanhou durante a semana ou durante o dia, porque não vai ter explicação. Vai parecer que está normal. Você recebeu o efluente, tratou ele, mas o lodo sentiu. E aí foi por meio de conversas e situações que você tem esse contato dentro da fábrica, dentro da indústria em geral, você descobre e você consegue fazer, vamos dizer assim, conexões, né? as conexões. Você consegue entender por que as coisas estão saindo e até corrigir no futuro. Exatamente. E eu sempre falo, não é uma caça às bruxas, não é você querer culpar quem causou aquilo ali, mas simplesmente encontrar qual vai ser o meio de você resolver aquilo. Porque depende do que te impactou, principalmente no tratamento secundário, que lodos ativados são mais sensíveis, você precisa entender o que causou aquilo ali para tomar a decisão acertada para recuperar ele, né? Então a gente teve inúmeros casos de aprendizado aqui dentro que foi fortalecendo cada vez mais os contatos entre os setores. Então a gente teve sim casos de produtos que causaram toxicidade dentro do bioreator, né? A gente teve variações de pH muito grandes também. Choques de carga, que você me comentou. Choques de carga. E todos eles foram descobertos pós-acontecimento. Mas que, como houve a comunicação, foi possível de se recuperar.
Então, por exemplo, no choque de carga, a gente foi permitindo com que aquilo fosse se decompondo e aquilo fosse acontecendo, deixou o sólido crescer um pouco mais, né? Reduziu a vazão de entrada dentro daquele bioreator para você deixar Mas eu até quero aproveitar, hoje você tem ferramentas para isso, né? Porque além, eu até comentei no começo, do volume que você tem de equalização, você também tem tanques de emergência, né? Exatamente. Então você consegue, ou seja, receber, às vezes, um desvio da produção no seu tanque de emergência e dali, então, você vai dosando paulatinamente, né? Exatamente. Uma outra coisa, acho que foi o Everton que comentou, eu queria que você abrisse aqui um pouquinho para a audiência, que tem determinadas operações que só acontecem de envio do efluente se vocês liberarem. Isso. É isso mesmo? Exatamente. Vindo de dores que a gente foi sentindo, né, durante a operação. Então, nós temos o trabalho de limpezas das torres por meio de SIP, né, e a gente tem os tanques de soda e ácido diluído. Então, essas liberações, quando precisa de renovação para você manter a condutividade e a concentração ali dentro correta, ela só é descartada para ETS se o time ambiental permitir esse descarte. Então é o botão lá no setor ambiental que permite... Ou seja, o botão que libera a válvula da solução do SIP desgastada está com vocês. Exatamente. Não é a produção que manda de qualquer maneira. Não é a produção que manda. Então tem esse contato, faz uma ligação, uma mensagem, né, WhatsApp, alguma coisa do tipo, e olha, preciso liberar. E aí então o time se prepara para receber essa variação de pH, direciona para os tanques de emergência, né? E aí o time mesmo faz a liberação, dosagem ali, avisa a produção, olha, tá liberado lá, esvaziamos teu tanque, pode fazer a tua renovação, e aí a gente vai seguir a nossa operação aqui conforme os procedimentos. Show de bola. Bom, o papo tá bom, mas nós estamos já vindo pro final, né? Eu espero que você tenha gostado do que você tá ouvindo, né? Percebam que, como a gente sempre fala e já falou em outros podcasts, né? Existe aí um tripé de sucesso num projeto de tratamento de efluentes, né? Bom projeto, boa execução, mas boa operação. Sem esses três elementos, dificilmente você vai obter sucesso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, pensar fora da caixa e entender que operar uma estação de tratamento de efluentes, seja um efluente complexo para descarte no corpo receptor, seja no reuso de água, você dificilmente vai conseguir sucesso se não houver essa integração entre produção e o time ambiental, né? E aí, para a gente encerrar, Everton e Alessandro, eu queria que vocês, então, pudessem deixar aí, né? Ou uma lição, um comentário, uma dica, né? Então, aqueles que estão buscando solução na área de tratamento de efluentes, seja para o reuso, seja para atender uma regulação ambiental mais pesada, né? Qual que é, na verdade, né, a lição ou a dica que vocês podem deixar para quem hoje está pensando ou tem uma dor, uma necessidade de tratar efluentes? E aí vocês veem quem começa falando. Eu acho que eu começo aqui, Luiz, assim, a primeira é buscar o network, não achar, buscar quem já vive aquilo ali, sabe? Não ter aquela vergonha de, não vou visitar, não vou ir atrás. Não, de fato, igual você fala, vai lá na Libra, vai lá conhecer. E a gente tá de portas abertas, de fato, para mostrar para todo mundo, porque é uma planta diferente, é uma planta que traz uma forma de se desenvolver diferente e venha ver. Ela funciona, e ela funciona muito bem ainda e com estabilidade. Então, eu acho que é muito importante não ter esse medo de arriscar, né? E então buscar o apoio de quem já aplica, de quem já faz, para justamente conhecer as dores, principalmente, mas também conhecer os enormes benefícios que se arriscar com novas tecnologias traz. Então é muito importante, a gente acho que fica mesmo sempre de portas abertas para receber quem quiser conhecer a estação de tratamento, porque ela funciona e chama atenção, ela é diferenciada, ela opera muito bem e muito estável. Muito legal. Bom, vem muito de encontro com o que o Alessandro comentou também. Eu acho que o networking é muito importante para trazer, de certa forma, uma segurança na tomada de decisão. Eu acho, lógico, que a gente tem empresas que têm um corpo técnico muito qualificado, que pode fazer o projeto de forma interna. No nosso caso, na oportunidade, a gente não tinha essa segurança, então a gente buscou uma empresa de consultoria. E da mesma forma, a gente pegou e contratou a Láguas de primeira? Não, a gente foi conversar com outros parceiros que ela já atendia, entender o que o projeto já tinha sido feito, se dava um match com o que a gente demandava aqui também,
porque a gente conversou com outras empresas também e que tem algumas que são aventureiras, né, que estão no mercado e que a gente foi fazer o network com alguns clientes e os próprios clientes não falaram bem das empresas de consultoria. Tem empresas que trabalham na modalidade turnkey, que também é uma possibilidade, porém aqui nós trabalhamos de uma forma um pouquinho mais arrojada, então nós procuramos fazer dentro de casa, então toda a automação, quando a gente fala dos equipamentos, foram feitos e desenvolvidos de forma interna. Tancagem em aço inox. Os tanques em aço inox, então esse até um outro desafio que a gente tinha, que não foi citado antes, mas cito aqui, é a limitação de área, né? A limitação de espaço para fazer o nosso tratamento de efluente, então a gente não tinha como seguir um trabalho, de repente, convencional, com lagoas enormes de tratamento, isso a gente não tinha esse espaço físico disponível, e a gente precisava fazer uma instalação compacta aqui, então todo o nosso tratamento, como o Alessandro falou, é fechado, então nós temos os tanques, então não temos lagoa. E aí fazer as visitas, então nas visitas a gente aprende muito, tanto o que fazer quanto o que não fazer, então a gente tinha algumas oportunidades, o Alessandro infelizmente não estava na época da concepção do projeto, mas outras pessoas que estavam envolvidas, que a gente saía de um lugar, a gente falava assim, isso aqui é o que não fazer, então visitava e lugares onde que a gente visitava, onde que tinha excelentes experiências, então falava, puxa vida, isso aqui é legal a gente copiar, a gente não precisa inventar a roda, né, mas a gente pode estar copiando algumas coisas bacanas que vem em outras unidades, em outros tratamentos. E da mesma forma como o Alessandro falou, a gente deixa a Libra de portas abertas para visitar, para conhecer. A gente já recebeu outros clientes da Láguas aqui também para conhecer o tratamento, e as pessoas saem daqui normalmente encantados com o trabalho que é feito e com o projeto que foi elaborado e executado de uma forma muito boa e fechando com a operação também muito boa, que o Alessandro veio para dar um reforço no time aqui na parte operacional, na parte técnica aqui do meio ambiente, e que a gente está tendo um sucesso muito grande aí desde a concepção do projeto até hoje, já operando full há 2 anos, né? E quando eu falo assim da totalidade do projeto, outra dica que para nós funcionou muito bem e a gente tinha a possibilidade de fazer isso, foi de fazer startups em etapas. Então a gente dividiu o projeto como um todo da estação de tratamento de efluentes em 3 etapas, e que a etapa 1 foi a questão do DAF, então a gente colocou o flotador, começou a operar, começou a aprender como que ele operava. A etapa 2 foi justamente a parte dos tanques de emergência, mais os tanques de equalização, tanques de processo para a ultrafiltração. E a etapa 3 já foi a parte do bioreator. E na sequência, quando o lodo estava já formado, já maduro, a MBR. Então a gente dividiu isso daí em 3 etapas. Isso aí trouxe uma tranquilidade também maior na operação do que partir tudo junto, que isso daí traz imagino, eu não tive essa oportunidade e espero não ter, mas isso aí traz uma complexidade muito maior, porque entre começar a operação e deixar a operação estável, é normal ter uma maturidade do time de operação, natural ter um aprendizado com o efluente que a gente recebe, é natural a gente ir aprendendo com as variações do recebimento do efluente, e isso daí trouxe uma operação ainda mais robusta e um startup da planta como um todo ainda mais robusto também. Perfeito. É isso mesmo. E eu acrescentaria ao que vocês estão comentando, né? Essa capacidade que vocês têm, né? De ter a mente aberta, né? Muito do que fizemos na Libra só deu certo porque vocês não estavam fechados, né? A ouvir sobre tecnologia, né? Aquilo que a gente não podia visitar, como no caso da UF Tubular. Nós testamos aqui numa planta piloto, ela não rodou muito tempo, acho que 1 ou 2 semanas, mas já era suficiente para a gente saber como ela podia operar. Então isso tudo também ajuda, né, que o projeto tenha o sucesso que ele tenha hoje, opere estavelmente e com performance. Então eu queria agradecer, né, Alessandro, Everton, né, o time Alibra aqui que me recebeu hoje. Acho que foi um bate-papo muito, muito enriquecedor, e eu tenho certeza que serve de lição, né, para outras indústrias, outros mercados, de que é possível. Perfeito, nós que agradecemos aí, Luiz.
Desejamos sucesso a você, ao time, à sua empresa e esperamos nos encontrar outras vezes com uma frequência maior, né? Que acaba, até a gente brincou um pouquinho, né? Quando não liga, ou porque tá tudo bem, ou porque tá tudo muito mal, né? Então, aí no caso aqui é porque tá tudo bem, então a gente acaba tendo naturalmente um contato um pouco menor, mas sempre uma satisfação em revê-lo e uma felicidade muito grande ter você aqui na nossa unidade e conhecer as instalações na fase final, como você comentou, a surpresa, uma segunda ultrafiltração aqui, porque o mundo é dinâmico e a gente acabou fazendo por conta isso aí já para poder acelerar o processo e deixar a estação cada vez mais robusta o tratamento também. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, Alessandro. Valeu, Alessandro. Bom, então é isso, né? Projeto na real, não existem milagres, né? Eu acredito assim que o caso da Libra é um caso de muito esforço e talvez do nosso acervo técnico o projeto mais bem estruturado sob o ponto de vista de consultoria. O que eu quero dizer com isso? Não que os demais não sejam, mas aqui com a Libra nós construímos algo que foi desde a caracterização dos efluentes, testes de bancada, testes piloto, engenharia de conceito, engenharia básica, né? E o Everton foi muito modesto aqui ao dizer que eles, né, fazem algumas coisas, mas na verdade eles são muito arrojados, né? Toda a parte mecânica de produção de tanques, preparação de vários equipamentos, instrumentação elétrica e automação, né? Tudo feito indoor. Então, de repente você está aí também lidando com dificuldades de um budget mais apertado, eu quero te desafiar a vir, né, com uma consultoria especializada e tentar fazer um esquema do yourself, né? Faça você mesmo, que com certeza vai dar muito resultado. Então, espero que você tenha gostado, clica aí, compartilha esse conteúdo e nós nos vemos no próximo Papo de Especialista Podcast.